Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar a falar sobre computação evolutiva. Essa é a primeira parte, e na verdade a gente vai dividir isso aqui em três partes, né? Uma para falar de computação evolutiva, começando a falar de busca no espaço, né? Do problema de busca no espaço. Depois vamos falar um pouquinho da biologia evolutiva, que é a inspiração para os algoritmos de computação evolutiva. E por fim, a gente vai entrar nos algoritmos específicos de computação evolutiva e eu vou falar um pouquinho das várias categorias, mas o foco maior depois vai ser nos algoritmos genéticos, né? Então, relembrando aqui, né, na aula anterior, a gente fez uma introdução, né, sobre a computação inspirada pela natureza, falando de motivação, das áreas da computação natural, né, que uma delas é a computação inspirada pela natureza. Falamos de filosofia e objetivos da computação inspirada pela natureza, falamos dos marcos, algum exemplo de aplicação, né? E quando utilizar, né? Quando utilizar a computação inspirada pela natureza. Depois falamos um pouquinho da disciplina também, né? Objetivos, requisitos, programa, meta-avaliação. E por fim tivemos a apresentação dos alunos e aquele trechinho do vídeo, né? Que eu fiz lá a pergunta para vocês, né? Da questão do feromônio, porque é algo que foi usado para criar algoritmos que são inspirados aí pela natureza, né? Em particular, algoritmos baseados em formigas, aí, como o Anti-Colony Optimization. E hoje, né? Hoje vamos falar então dessa introdução à computação evolutiva. E antes de entrar então no algoritmo genético, né, é importante entendermos quais são os tipos de problemas que esses algoritmos resolvem, né? Em particular, o algoritmo genético que a gente vai ver. Então, para isso, vamos falar primeiro da resolução de problemas como uma tarefa de busca. Que isso vale para os algoritmos genéticos, mas vale para qualquer problema que tarefa que trabalha com uma tarefa de busca. Tá? Então, vale para todos os problemas de otimização, na verdade. Vai valer para o que a gente vai ver agora, né? Vai valer para o que a gente vai ver de algoritmos genéticos, mas também vai valer para o PSO, que a gente vai ver de pássaros, vamos ver também o ACO de formigas, vale para todos, né? Então é muito importante ver essas questões aqui, como escolha de representação, especificação de objetivo, da função de avaliação, soluções factíveis, questão de minimização, maximização, de ótimo global, ótimo local, exploração e explotação, cenários de aptidão, e vendo aqui essa parte, né, que é a primeira parte, depois a gente vai para a segunda para ver alguns algoritmos mais simples. Antes de chegar no genético, né, vamos ver alguns mais simplesinhos, como subida da colina, depois a subida da colina probabilístico, depois o recozimento simulado. Vou mostrar um exemplo de aplicação desses modelos e, por fim, né, alguns exercícios, tá? Então, a computação evolutiva é um campo de pesquisa que utiliza ideias da biologia evolutiva para desenvolver técnicas para resolver sistemas complexos. Tá? A maioria dessas ideias tem origem na teoria da evolução de Darwin e na genética, nos estudos que começaram com Mendel. Tá? Então, assim, a fonte de inspiração da maioria deles vem do neodarwinismo, que seria a fusão dessas ideias, né? A fusão da teoria da evolução do Darwin com o que os estudos que começaram com o Mendel da genética chegaram no que a gente tem hoje, né? Como neodarwinismo. Então, propõe que uma população de indivíduos que são capazes de se reproduzir e sujeito a variações, que podem ser variações genéticas, resulta isso em novas populações de indivíduos cada vez mais adaptados ao ambiente. Tá? Então, essa é a ideia por trás da computação evolutiva como um todo, que inclui aí os algoritmos genéticos, que são os que a gente vai ver mais a fundo. Então, algoritmos evolutivos são todos os algoritmos baseados na teoria de origem e diversidade da vida. E aí, dentro de algoritmos evolutivos, a gente tem várias categorias. Tem a categoria dos algoritmos genéticos, que é a categoria que a gente vai ver mais a fundo, tá? Vamos nos dedicar a essa categoria, mas também tem outras três.
Nessa categorização que eu peguei lá do livro Fundamentals of Natural Computing do Leandro Nunes de Castro. Então, pode ser que tenham outras categorizações de outros autores, né? Mas essa é uma que ele propôs e que eu estou seguindo aqui. Então, vamos focar aqui no algoritmo genético, mas também vou falar depois um pouquinho das outras três, só para vocês saberem o que tem em cada uma delas, tá? Mas eu acho que de todas, né, a de algoritmos genéticos acaba sendo a que tem mais trabalhos, né? Então, assim, tem muitas variações de algoritmos genéticos, muitas aplicações. Então, eu acho que ela é a mais interessante para a gente ver. As outras três, como de praxe, fica como possíveis temas de seminário, caso vocês queiram trabalhar com algumas delas, tá? Eu vou falar um pouquinho delas daqui a 2 semanas, mas não vou aprofundar, então, se alguém tiver interesse em pegar algum desses temas, ou mesmo os três temas, não sei, depende de quão profundo, né, vai ser o seminário, pode pegar aqui que são temas interessantes também, são implementações, são problemas interessantes de resolver, tá? Só que a gente não, como eu falei, né? Vamos pegar alguns modelos representativos, estudá-los a fundo, e os demais vocês podem depois, por conta própria, poder pegar e entender. Então, o foco vai ser em algoritmos genéticos, mas antes de voltar, então, vou parar de falar agora de algoritmos evolutivos e vamos focar na resolução de problemas como uma tarefa de busca, tá? Que isso é fundamental para entender o restante, né? Se vocês já conhecem isso, ótimo, né? Fica como uma revisão. Mas se vocês ainda não conhecem, é importante entender como que se resolve problemas como tarefa de busca para entender o mecanismo de funcionamento dos algoritmos evolutivos. Então, nesse contexto dessa resolução de problemas como uma tarefa de busca, o problema é uma coleção de informações das quais alguma coisa, algum conhecimento, por exemplo, vai ser extraído ou inferido. Por exemplo, se você tem uma função numérica que você precisa maximizar, tá? Isso pode ser uma tarefa de busca também. Tem formas analíticas de se fazer isso, dependendo da função, mas em muitos casos a forma analítica pode ser muito complexa, pode ser muito demorada, e aí você tem como fazer isso por otimização. Um outro problema também, que pode ser um exemplo, é alocar um número de aulas para um conjunto de alunos. Tá? Pode ser algo complicado também de se fazer. Uma escola que precisa, tem lá várias turmas, vários professores e várias salas de aula. É um problema que toda universidade enfrenta, toda escola enfrenta, né? Como que eu vou alocar as salas para as aulas, como que eu vou alocar os professores para as turmas, sabendo que a turma não pode ter duas aulas ao mesmo tempo, sabendo que um professor não pode dar duas disciplinas ao mesmo tempo, sabendo que o número de salas é limitado, tem recursos, tem quantidade de mesas, de cadeiras, né? Então é um problema bastante comum lá nos blocos didáticos da Unesp, por exemplo, o GCE tem lá algumas salas que são para 35 pessoas, outras para 60. Na hora de alocar, tudo isso precisa ser levado em consideração para que não tenha conflito, não tenha mais alunos do que cadeiras na sala, o professor não pode também estar com duas turmas ao mesmo tempo, como já falei. Às vezes você tem que contar deslocamento, né? Às vezes a turma vai ter uma aula que vai ser num bloco didático, depois vai para um laboratório que fica 15 minutos de caminhada para chegar lá. Então você não pode marcar a aula uma na sequência da outra, porque a turma precisa se deslocar. Normalmente isso não acontece lá porque a gente tem as aulas, né, mais longas, de 4 horas, e sempre tem um intervalo do almoço no meio, para a turma integral, por exemplo. Né? Mas em outros casos, em outras universidades, pode ter esse problema. O deslocamento da turma precisa ser levado em consideração. Então, são muitas variáveis que dificultam, muitas vezes, isso de ser feito manualmente. Então, aí a gente tem modelos computacionais que podem fazer essa distribuição automaticamente, já levando em consideração as restrições. Né?
Muitas vezes tem professores que não podem dar aula em determinado horário. Se não é, às vezes não é tempo integral, ele dá aula em outro lugar naquele horário. Tem a própria questão de legislação, né? Não pode dar aula à noite num dia e no dia seguinte já dar aula logo pela manhã. Precisa respeitar o tempo de descanso. Então são muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração e dependendo do tamanho da universidade, da quantidade de turmas, da quantidade de alunos, fica inviável de alguém fazer isso manualmente ou de testar todas as combinações possíveis e tal, né? Então esse tipo de problema é o candidato ideal para usar uma tarefa de busca no espaço. Então, às vezes, a função que você vai otimizar é fácil de determinar, né? Então, de repente, eu quero achar aqui um f de x que é igual a x ao cubo mais x mais 3. Tá? E eu quero fazer isso num processo de otimização. Então, essa é a informação que eu tenho. Esse é o objetivo, determinar os valores de x que minimizem essa função. Então, eu quero que o f de x seja o menor possível. Tá? Então, esse é um problema. Outro problema é esse dos alunos que eu falei, né? Número de estudantes, sala de aulas, professores e a informação que você tem. Tá? Tudo isso é informação, inclusive as restrições vão entrar aqui. E o objetivo é encontrar um horário para que todas as turmas de uma faculdade, de um semestre, tenham as suas aulas sem nenhum conflito. Então, resolver um problema é tomar ações, tomar passos, ou uma sequência de ações, uma sequência de passos que levem ao desempenho desejado. Tá? E aumentam o desempenho relativo dos indivíduos. Então, um indivíduo dentro desse problema é uma possível solução. E eu quero, então, se for, por exemplo, um algoritmo evolutivo, eu quero que ao longo das gerações esses indivíduos melhorem, que eles consigam cada vez mais resolver o problema que eu estou propondo para eles. Isso que é a busca. Tá? Imagina, por exemplo, a tarefa de pendurar um quadro. Já tentaram fazer isso? Pendurar um quadro na parede que está lá com um único prego, um único parafuso. Então você tem que colocar o quadro bem no meio ali, né? Você pode tentar medir, fazer uma marquinha ali de onde é o meio, pendurar. Provavelmente é a opção mais fácil, né? Mas se você não fizer isso, e mesmo assim é difícil, porque às vezes ao encostar na parede, ele não vai se acertar automaticamente por gravidade, então você vai ter que ajustar. Mas se você não tem como marcar o meio, de qualquer forma você vai tentar colocar, muitas vezes você coloca o quadro e como você está muito perto, você não consegue ver se ele está nivelado. Né? Então você tem duas opções. Uma delas é usar uma ferramenta, né, apropriada para isso, um nível, coloca lá e ajusta. Então, se você está fazendo sozinho, a melhor coisa a se fazer é usar um nível. Mas se você não tem um nível, você precisa de ajuda de alguém ou precisa ficar subindo e descendo da escada ali para poder ver se ficou bom. Então, às vezes você coloca lá o quadro, acha que tá bom, desce da escada, olha de longe e fala: não, não tá meio torto. Vou lá, volto, acerto mais um pouquinho. Então, é uma tarefa que às vezes é complicada, né? Você vai ter que fazer vários ajustes até chegar naquela posição ideal. Com duas pessoas já fica um pouco mais fácil, porque uma fica avaliando e a outra fica mexendo. Então, uma pessoa pode falar: tá meio torto para a direita, põe um pouquinho mais para a esquerda. Tá um pouco torto para a esquerda, põe um pouquinho mais para a direita. Outro problema assim é o de achar a posição de antena, né? Esse é um problema que agora tá reduzindo, porque na maioria dos casos as pessoas já têm, né, TV por cabo, por fibra ótica, né? Então, um problema que está reduzindo ao longo do tempo. Mas para sintonizar canais abertos, precisa ter lá uma antena apontada para as torres de transmissão, mantendo o HF, hoje só o HF, porque o sinal digital ficou todo em UHF, né? Então, mas tem que apontar a antena certinho lá, senão ela não pega tão bem. Hoje, digital também tem a questão. Antigamente, você ia pela qualidade da imagem, né? Então, ficava duas pessoas, né? Uma lá ajustando a antena e a outra gritando: melhorou, piorou, né? Melhorou a Globo, piorou o SBT. Melhorou o SBT, mas piorou a Band. Ficava lá tentando ajustar a melhor imagem possível. Hoje, como é digital, você pode usar o medidor de qualidade de sinal da TV, se ela tiver,
e falando, deu 60 agora, 70, né? Diminuiu para 50. E assim consegue ir ajustando aos poucos e ajustando essa antena para a melhor posição possível. Então, isso é uma tarefa de busca. A gente não sabe exatamente a posição. Teoricamente, a gente até sabe. Uma vez eu fiz, né? Para colocar a antena, eu peguei o mapinha, vi onde estava a torre de transmissão, vi onde estava a minha casa. Falei, a antena precisa ficar em X graus com relação à frente da casa para ficar apontada diretamente para as torres de transmissão. Tentei fazer pelo método mais científico possível. Adivinha se deu certo? Não deu. Naquela posição que teoricamente era ideal, não pegava perfeitamente os canais. Teve que fazer um ajustezinho ali, deixar a antena meio torta para pegar. E olhando na vizinhança, a gente vê que todo mundo deixou também meio torta. Eu não errei o cálculo, é que esse negócio é meio complexo, né? Deve ter algum obstáculo, alguma coisa pelo caminho que faz com que o sinal direto talvez não chegue tão bem, pegue um sinal um pouco refletido. Não sei exatamente o que acontece, mas tentar resolver analiticamente para onde apontar uma antena é complicado. A melhor forma acaba sendo realmente ver a qualidade do sinal e ir ajustando até o sinal ficar bom. Vale para antena de Wi-Fi também. É muito difícil acertar sem fazer testes, né? Então, o algoritmo de busca ele vai pegar um problema como entrada e vai retornar uma solução para esse problema. Então, um ou mais indivíduos, que são agentes, são usados como soluções candidatas para o problema. Pode ser uma boa solução, pode ser uma solução ruim. E aí você precisa ter algum conhecimento sobre o desempenho desejado do indivíduo para poder fazer essas avaliações. Nem sempre você tem o desempenho ideal. Tá? Às vezes você não sabe exatamente aonde você pode chegar, digamos assim. Tá? Se eu for ajustar o quadro, eu quero que ele fique perfeitamente alinhado. Então eu tenho um objetivo. Ele ficou perfeitamente alinhado, eu paro. Agora, ajustar uma antena para pegar um canal de televisão, às vezes você não tem como saber o melhor desempenho que você vai conseguir. Muitas vezes você não vai conseguir pela própria distância, né? Você não vai conseguir um sinal perfeito. Então você vai tentar buscar o melhor sinal possível. E às vezes você nem tem essa resposta quantitativa, fácil de medir. Às vezes o que você tem é algo mais qualitativo, que você não tem como pôr assim exatamente um valor, mas você tem como comparar. Então, se você ainda pode avaliar a qualidade relativa dos indivíduos, já é útil. Tá? Então, no caso dos canais, eu sei que o ideal seria que a imagem ficasse limpa, perfeita, no tempo do analógico, né? Hoje eu pego ou não pega no digital, né? Mas no tempo do analógico, você ia buscar uma imagem mais limpa, mas na falta de uma imagem perfeita, você ia buscar aquela que ficasse com o menos chuvisco possível. Então dava para comparar a quantidade de chuvisco ali que tinha na imagem. Fantasma, né? Muito comum nas TVs analógicas. Um caso desses, por exemplo, é o de uma receita de bolo. Vamos supor que eu quero fazer um bolo. E aí eu pego receitas na internet e a partir delas, vou tentando também fazer os meus ajustes para tentar produzir o melhor bolo possível. Então, assim, eu não sei o alvo, eu não consigo, por exemplo, falar assim, eu quero fazer o melhor bolo possível, né? Eu quero um bolo que tenha exatamente esse sabor. Às vezes eu não vou conseguir colocar isso como alvo. Eu não sei qual que é o bolo mais gostoso que eu vou conseguir fazer com aqueles ingredientes, por exemplo. Mas eu consigo comparar a qualidade de duas receitas. Se eu fizer 2, 3, 4, 5 bolos com receitas diferentes, eu vou experimentar os 5 e falar: esse aqui ficou melhor, esse aqui ficou pior. Esse aqui tem uma característica que eu gostei, ele ficou macio. Esse daqui tá macio, mas tá muito, muito doce. Esse aqui, a massa desmontou, o bolo não ficou bom. Então, eu consigo ver características e avaliar eles com relação uns aos outros. E aí eu posso descartar as receitas que não tinham nenhuma qualidade e ficar com as receitas que têm pelo menos alguma característica que eu gosto. E aí eu combino essas receitas de alguma forma, né? Falar, vou pegar essa que ficou mais macio,
e vou combinar com essa que não ficou, que não ficou tão doce, não ficou, né, ficou tão enjoativo, ficou numa qualidade boa de sabor, tá? Então, eu consigo comparar, combinar essas duas receitas de alguma forma e tentar produzir uma outra receita que vai ser filha, entre aspas, dessas duas receitas anteriores, né? Isso também é uma forma de fazer uma busca. Buscar o melhor bolo sem. Não estou dando uma nota para o bolo, porque, né, eu vou falar, esse aqui ficou nota 10. Melhor nota possível. Aí na próxima rodada aparece um melhor ainda. Ele é nota 11, nota 12, né? Fica difícil. Então, o que eu posso fazer é fazer uma comparação mais qualitativa. Então, se eu tiver um objetivo, se eu souber o que eu estou buscando, ótimo, porque aí eu posso até parar de procurar quando eu encontro. Em termos de algoritmo, é melhor. Né? Eu tô lá desenvolvendo, tô lá fazendo aquela busca e a hora que eu chego naquilo que eu quero, eu posso parar. Mas se eu não tenho esse alvo, nada não inviabiliza a aplicação do algoritmo, porque eu ainda consigo aplicar com base em comparação. Eu vou comparando os indivíduos e escolhendo os melhores. Então, se eu conseguir pelo menos comparar, já é o suficiente. Então, a primeira etapa de resolução de um problema é a formulação, tá? Que depende da informação disponível. Os principais conceitos envolvidos são a escolha de representação, a especificação do objetivo e a definição de uma função de avaliação. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas três coisas que são muito relevantes aí na hora de definir o problema. Então, primeira coisa, escolha da representação. A ideia aqui é codificar as soluções candidatas, os indivíduos, para poder fazer a manipulação, tá? Então, é importante, é vital que esses indivíduos correspondam realmente ao espaço de busca, ao tamanho do espaço de busca. Eu não posso criar indivíduos que estão fora do espaço. E daí eu posso encontrar uma solução que não me serve. Tá? Equivaleria, por exemplo, eu solucionei aqui o problema de distribuição de sala de aula. Coloquei 5 turmas na mesma sala, com 5 professores diferentes. Isso não resolve o meu problema. Né? Isso não é uma solução. Mas se eu não restringir lá meus indivíduos, eu posso estar criando uma solução que não é factível. Então, o espaço de busca, os estados, ou de estados, ele é definido pelo estado, pela configuração inicial e o conjunto de estados possíveis. Tá? Então, isso é bem importante. Né? Você não pode codificar de uma forma que você vai gerar soluções que não são factíveis, que estão fora do seu espaço. Outra questão importante é especificar o objetivo, é descrever os propósitos que precisam ser preenchidos. Por exemplo, se é uma operação matemática, o objetivo é o quê? É minimizar essa função. Tá claro. Eu quero minimizar isso daqui. No caso das salas de aula, eu quero que não tenha nenhum conflito. Tá? Eu posso ir otimizando até que tenha nenhum conflito de sala, de alunos, de professores e tudo mais. Né? Como que eu defino uma função de avaliação? É uma função que ela retorna um valor específico indicando a qualidade de qualquer solução candidata individual, dada a representação. Tá? Então, eu produzi um indivíduo, agora eu preciso avaliar esse indivíduo. No caso da equação lá, por exemplo, eu tenho uma proposta de um valor x para a equação. Avaliar esse indivíduo significa eu aplicar esse x na equação e obter o f de x. Então, é pegar um indivíduo e obter um valor indicando a qualidade dele. Quando não há conhecimento sobre o desempenho desejado, a função de avaliação pode ser usada como um meio de avaliar a qualidade relativa dos indivíduos.
Então, nem sempre eu sei aonde eu posso chegar. Como eu falei, eu não tenho, às vezes, um alvo, mas comparando os indivíduos, eu consigo saber qual é melhor e levar adiante as soluções que me parecem melhores naquele momento. Então, isso permite escolher indivíduos de maior qualidade dentro de um conjunto de soluções que são candidatas. Tá? Então, novamente, né? Como na receita de bolo lá, eu posso escolher, né? Faço 10 receitas, eu vou pegar as 5 melhores para derivar as próximas receitas. Aquela que foi boa, eu guardo, aquela que foi ruim, eu descarto. Né? Então tem muitas situações em que você tem essa otimização, né? A própria agricultura é assim, né? Todo ano você vai selecionar lá os melhores indivíduos daquela população para poder plantar no próximo ano. Né? Então, não sabemos exatamente aonde que se pode chegar com esse melhoramento, né? Mas sabemos comparar a qualidade ali dos grãos, ou seja lá o que está sendo plantado, para escolher os melhores para poder fazer a próxima safra. Então, para a próxima safra, eu vou escolher só aqueles indivíduos que deram os melhores grãos, as melhores sementes, para passar para a próxima geração. E, como eu disse, as soluções precisam ser factíveis. Né? O que isso quer dizer? Dado um espaço de busca, você assume que tem restrições. Tá? E se essas restrições forem violadas, elas vão inviabilizar a implementação de uma solução. Então, na busca pela solução melhor, a gente tem que conseguir se mover de uma solução para outra sem violar a restrição. Então, o ideal é que a gente tenha operadores que já gerem soluções que são factíveis, ou que selecionem soluções que são factíveis. Eu posso fazer uma analogia ali com o jogo de xadrez, por exemplo. Né? Então, eu vou movimentar um cavalo. Eu não posso, na hora de escolher a jogada, mover o cavalo para qualquer posição do tabuleiro. Tem as posições que ele pode ir. Então, na hora de encontrar o melhor movimento, eu preciso buscar dentro das soluções factíveis, né? Dentro dos lugares para onde esse cavalo pode se movimentar. Cada peça que eu avaliar aqui, eu preciso avaliar com base nas regras do jogo, no movimento que ela pode fazer. Eu vou avaliar também o movimento do meu adversário em relação ao meu, que na verdade ganha no xadrez não quem escolhe a melhor jogada para aquele momento, mas quem consegue ver adiante, né? Ver o que o adversário vai fazer. Então, a partir do meu movimento, o que o meu adversário pode fazer? Ele pode fazer essas jogadas também, tudo dentro daquilo que é factível. Então, na busca do f de x lá, por exemplo, eu posso definir um intervalo, falar, eu quero minimizar f de x, tal que x fique no intervalo de menos 10 a mais 10. Então, eu não quero gerar uma solução que vai ser menos 15 ou 20. Né? Isso vai estar fora das minhas soluções factíveis. Né? Então, eu quero buscar naquele intervalo que foi definido. Às vezes eu tenho intervalo restrito, às vezes eu não tenho. Tá? Se não tiver, beleza, não tem restrição. Posso gerar qualquer valor para x. Agora, se tem, eu preciso ficar atento para não gerar um valor fora do intervalo factível. E se tem, às vezes fica mais fácil a busca, né? Lógico, você tem quanto mais restrito for o seu espaço de busca, menos soluções possíveis você tem, então teoricamente vai ser mais fácil de você achar a solução ideal. No problema de salas de aula também tem lá, dentro das soluções factíveis, são só aquelas em que vai ter uma distribuição válida, né? Uma distribuição que não vai violar nenhuma restrição, como aquela de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de duas turmas na mesma sala, e etc. Então, aqui é a definição de um problema de busca. Então, dado um espaço de busca S, junto com a parte factível F, e F está contido dentro do S. Né? Então, F é um subconjunto aqui, né, do S. Encontrar
um x asterisco que pertence ao f, as factíveis, tal que a avaliação desse x asterisco é menor ou igual, num problema de minimização, tá? Então, estou minimizando, eu quero que a avaliação desse x asterisco seja menor ou igual que um outro x para todos os x que pertencem ao factível. Então, dentro do espaço factível, eu quero achar a posição que minimiza essa avaliação de x. X é o indivíduo, eval de x me dá a nota do indivíduo, né? Me dá uma avaliação desse indivíduo. Tá? O problema, ele pode ser de minimização e ele também pode ser de maximização. Então, no slide anterior, né, nesse da definição, a gente falou de minimização. Então, minimização, estou querendo encontrar o x que minimiza aquela função. Mas também pode ser um problema de maximização. Aí, nesse caso, eu vou querer o x que maximiza o f de x. É mais difícil? Não, na verdade, se você inverter aqui o sinal do f de x, é a mesma coisa, né? Então, maximizar equivale ao minimizar o negativo do f de x. Só precisa tomar um certo cuidado para não fazer errado na hora de implementar. Senão, em vez de achar a melhor solução, você acha a pior, né? Não é o que a gente quer. Mas, fora isso, é a mesma coisa, né? Só colocar o sinal correto aqui na hora que você está definindo seu problema. Então, o processo de busca, ele não sabe qual que é o problema que você está resolvendo. Tá? Ele sabe só a informação que é dada pela função de avaliação. E é a representação usada e como é feito o teste das possíveis soluções. Tá? Então, ele sabe a representação, ele sabe a função de avaliação, ele vai, para cada indivíduo gerado, testar esse indivíduo na função de avaliação. Tá? Então, se a função de avaliação não corresponde ao objetivo, você vai estar procurando pela resposta certa, só que no problema, assim, a resposta certa para o problema errado. Tá? Então, definiu o problema errado, o algoritmo ele vai fazer o serviço dele, ele vai achar a resposta certa. Mas se a pergunta foi a pergunta errada, a resposta certa não vai te servir para nada. Né? Então, aqui tem uma frase do estatístico John Tukey que diz que uma resposta aproximada para a pergunta certa vale muito mais do que a resposta precisa para a pergunta errada. Então, muitas vezes você se você definir o seu problema corretamente, pode ser que o algoritmo te dê uma solução que não é a ótima, que não é a melhor. Mas isso ainda é melhor do que você definir o problema errado e te dar uma solução e falar, essa solução é perfeita. Mas ela pode ser pior do que a solução mais ou menos, a solução boa o suficiente daquele problema, do problema correto, né? Do problema que você deveria ter definido corretamente. Vou falar agora de solução global e solução ótima. Então, o ponto X que minimiza ou maximiza uma função de avaliação, ele é chamado de solução global ou de solução ótima. É a melhor solução dentro do factível, você tem lá a melhor solução. A questão é que encontrar a melhor solução global para um problema pode ser difícil no geral. Né? Então, assim, eu chutar lá dentro de um espaço uma solução e acertar é muito difícil, né? Dependendo do tamanho do espaço. Você pode ter milhares, milhões de soluções possíveis. Né? É igual acertar na Mega Sena. Né? Totalmente aleatório, vou lá, escolho os números e acerto. É muito difícil. Mas fica mais fácil se você pode se concentrar numa pequena porção do espaço. Você pode olhar ali no espaço e tentar naquele espaço encontrar uma solução. Se você não encontra, você passa para um outro pedaço do espaço e assim por diante. Então, por exemplo, no caso do bolo, eu estou querendo melhorar minha receita de bolo. É muito mais fácil eu conseguir melhorar se eu fizer pequenas mudanças do que se eu fizer mudanças radicais. Então, eu fiz o bolo, não ficou com a consistência que eu queria, vou pôr um pouquinho mais de trigo. Vou pôr um pouquinho mais de açúcar. Vou tirar um pouquinho de trigo. Vou pôr ovos, não estava colocando ovos, agora vou colocar lá 2 ovos para ver se melhora.
E assim eu consigo, às vezes, melhorar a minha receita sem mudança radical. Agora, se eu for mudar radicalmente, esse aqui tá quase bom. O que eu vou fazer? Vou tirar o trigo, vou tirar o açúcar, vou colocar ovo. Faço um monte de mudança que depois pode até ser que dê algo um pouco melhor, mas eu já nem sei mais que ingrediente que fez a diferença. Então, muitas vezes a gente precisa combinar essas duas coisas, né? Assim, ó, eu posso fazer mudanças radicais, claro, eu posso fazer, mas só mudança radical não vai resolver meu problema. Então, assim, eu posso combinar mudanças mais radicais para de repente achar alguma coisa fora daquilo onde eu estava procurando, mas combinado com incrementos ali no que eu já conheço para tentar melhorar. Aqui eu coloquei essa figurinha do onde está o Wally aqui, porque como que a gente acha o Wally, né? A gente tem várias estratégias, né? Eu posso ir olhando aqui a imagem pixel por pixel até eu achar um da cor do Wally para depois ver se é ele, mas eu também posso fazer olhando partes, né? Olha esse pedacinho aqui. Tem alguma coisa? Tem uma coisa listrada aqui, pode ser ele, né? Eu olho aqui, tem um outro aqui que tem. Então, assim, eu posso ir olhando por partes da imagem, meio por alto, e aí a hora que eu vejo algo que chama minha atenção, eu foco ali e vou olhar com mais calma. Tem um listradinho aqui, tem um aqui. Então, isso é uma estratégia melhor para eu achar o Wally, concordam? Do que eu ficar olhando, se eu olhar pessoa por pessoa aqui não é muito produtivo. É mais fácil dar uma olhada global, afastar aqui da imagem, olhar o todo e ver os pontos aonde possivelmente o óleo está ali com base nas características dele que eu conheço. Certo? Vamos falar agora de explotação e exploração. Então, que tem a ver com essa ideia de fazer a busca, né, num espaço pequeno ou no espaço todo. Então tem técnicas de buscas, as técnicas de buscas, elas são melhores quando elas combinam essas duas coisas, que é a exploração e a explotação, tá? Explotação, ele vem do inglês, da exploitation, tá? Então, assim, dentro das geociências, explotação é um termo que ele é usado para você se referir a extrair, obter recursos naturais, normalmente recursos não renováveis, para aproveitamento econômico, né? Então, a explotação seria isso, enquanto que a exploração ela é mais a fase de prospecção, da pesquisa dos recursos. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de mineração, né? Eu quero achar ouro. E aí eu tô lá cavocando em algum lugar e acho uma pepita. Eu tenho duas opções, né? Eu posso continuar cavocando ali ao redor, porque se eu achei uma pepita, é provável que tenham outras. Então eu vou querer cavocar ali ao redor dessa primeira que eu encontrei. Porém, se eu ficar só cavocando ali, às vezes eu perco a oportunidade de achar uma jazida maior. Então preciso combinar as duas coisas. Eu não posso ficar só aleatoriamente procurando, porque não é eficiente, mas também não posso, na hora que eu encontrar alguma coisa, ficar só ali. Porque de repente eu estou deixando de achar algo ainda melhor. Estou procurando petróleo, né? Prospecção de petróleo. Qual que é a ideia? Eu vou fazer perfurações, se eu encontrar, aí eu vou explorar ali onde eu encontrei. Vou esgotar ali a fonte que eu achei que é boa. Então eu preciso combinar essas duas coisas. A busca no espaço acaba sendo a mesma coisa. Tá? Você busca no espaço todo, mas achando boas soluções em algum lugar do espaço, é interessante você explorar ali também as soluções ao redor. Porque muitas vezes a solução ótima está em torno de soluções boas. Então, achei uma solução boa, vamos explorar ali para de repente a ótima estar por ali também. Mas aí tem aquelas duas questões, né? Então tem essa frase aqui que diz que a lâmpada elétrica do Thomas Edison não foi criada através da melhoria contínua de velas. Então, foi uma mudança radical aí, né? Então, com certeza, as velas também não chegaram nesse formato que a gente tem hoje do dia para a noite. Né? Elas foram sendo evoluídas ao longo do tempo. Mas a lâmpada elétrica não é uma evolução de vela.
Da mesma forma que a lâmpada elétrica também sofreu mudanças radicais, né? Você começa com uma lâmpada de filamento, e vai ficando cada vez mais brilhante e tal, mais eficiente, aí de repente alguém fala, mas espera aí, né? Lâmpada de filamento gera muito mais calor do que luz, a gente está perdendo energia, vamos construir uma lâmpada dessas fluorescentes, né? Então a lâmpada fluorescente é uma lâmpada que é mais eficiente. De repente começa a se melhorar as lâmpadas fluorescentes, até que alguém fala, não, agora a gente tem LEDs, né? LEDs ficaram eficientes e baratos o suficiente para a gente conseguir botar numa lâmpada. Então, mais uma mudança radical. Passamos a ter lâmpada de LEDs. As primeiras queimavam, né? Queimavam com certa frequência, esquentava, queimava componente, não o LED em si, mas muitas vezes o circuito ali acabava queimando alguma coisa. Com o tempo também foi melhorando, melhorando, melhorando. Chegamos nas lâmpadas que temos hoje que duram bastante, né? Então, possivelmente, ainda haverão outras melhorias no futuro, mas a gente tende a ter isso, né? Uma mudança radical que gera algo muito melhor, mas a mudança radical nem sempre gera algo, né? Não foi a primeira lâmpada de LED que foi a melhor, porque ela ainda era cara, queimava rápido, mas a melhoria depois, né? Alguém tentou algo diferente do padrão, viu que funcionou e foi melhorando até que aquilo se tornou melhor do que a outra solução que já existia. Então, se a gente pensar no espaço de busca, também podemos trabalhar dessa forma. Achou uma solução boa? Explora ela um pouco, mas não fica só nela. Vai tentar também outras soluções que de repente possam evoluir para uma solução ainda melhor. Então, alguns algoritmos exploram a melhor solução disponível, mas não exploram todo o espaço de busca. A gente vai falar do subida da colina, do hill climbing. Esse é um algoritmo que ele só faz explotação. Ele não faz exploração. Funciona? Funciona, mas com certos limites. Ele vai funcionar até certo ponto e a partir daí você precisa de coisas melhores. Ele vai funcionar para alguns problemas mais simples, mas não para qualquer problema complexo, porque ele tem limitações. Já outros modelos, eles combinam a exploração e a explotação, que é o caso do recozimento simulado. Esse já combina as duas coisas. E dos próprios algoritmos genéticos, que nós vamos ver daqui a 2 semanas. Eles também combinam exploração e explotação. Esses tendem a funcionar melhor. Não que eles vão ser melhor para tudo, né? Tem casos em que o Hill Climb funciona muito bem. Principalmente problema que você não tem ótimo local, por exemplo, né? Você só tem o ótimo global. Aí o Hill Climb vai funcionar perfeitamente, vai ser mais rápido do que os outros algoritmos, inclusive. Mas muitas vezes o problema não é assim. Né? Se é um problema mais complexo, aí você provavelmente vai ter mais sorte com modelos que combinam essas duas coisas. Tá? Agora, qual que é o melhor modelo? Não existe uma forma, já foi provado matematicamente que não é possível você escolher um único método de busca que tenha uma média de desempenho melhor em todas as execuções para todos os problemas. Então, é a teoria de que não tem almoço grátis. Tá? Você sempre vai ter um problema aí que de repente aquele modelo que era o melhor deixa de ser. Mas você consegue sim estimar e comparar o desempenho de diferentes algoritmos e procurar técnicas que forneçam o melhor desempenho na média em domínios específicos. Tá? Então, por isso que tem muito benchmark por aí, né? Você vai pegar alguma área específica, muitas vezes alguém já fez lá um benchmark, testou vários modelos e falou: olha, para essa área aqui, para esse problema, para esse domínio, para esse conjunto de dados, esse método está sendo melhor. Tá? Mas ninguém vai se arriscar a falar: esse é o melhor método. Né? Se falar, pode chamar atenção, porque é o melhor método sempre, para tudo? Não vai ser, né? Então, muito cuidado com isso, né? De falar que um método é o melhor e tal. Os métodos que a gente considera estado da arte são aqueles que são os melhores na maioria dos casos que a gente testou eles, né? Até aparecer alguém que ache uma coisa que ele não funcione ou ache um método que seja ainda melhor, né? Então, o que é um ótimo local? Um ótimo local é uma solução em potencial, assim, é o menor ponto dentro de uma vizinhança. Então, assim, olhando, ó, eu tô olhando aqui nesse, né, eu tô lá numa cordilheira
E aí eu peguei e foquei aqui em uma, em uma direção aqui específica e falei, bom, esse é o ponto mais baixo, esse é o menor vale. Mas é o menor vale dentro do que eu estou olhando aqui, né? Onde a minha visão está alcançando. Se eu olhar ao redor, pode ser que eu ache alguma coisa ainda mais, alguma posição ainda mais baixa. Se eu sair caminhando, se eu sair escalando as montanhas, subindo, descendo, pode ser que eu ache um vale ainda mais baixo. Tá? Então, o ótimo local é aquele que está dentro de uma vizinhança. Você fecha um intervalo, você fecha define o tamanho da sua vizinhança, e aí aquele ponto ali é o menor naquela vizinhança. Então, formalmente, né? De um X que pertence a F, né, dentro do factível, ele é ótimo local se a avaliação dele for menor ou igual que a avaliação de Y para todos os Y que estão nessa vizinhança do X. Onde a vizinhança do X ela é definida, né, como um Y que pertence ao factível e a distância desse X e desse Y é menor ou igual do que um epsilon. Né? Então, qual a distância? Aí você vai definir a distância também. Normalmente a gente usa euclidiana, mas não precisa ser euclidiana. Posso usar, dependendo do problema, outra distância. Mas é importante que eu defina uma vizinhança e possa testar pontos ali nessa vizinhança. Né? Então, encontrar ótimos locais significa que eu encontrei o menor ponto em uma vizinhança, que não necessariamente é o melhor ponto de todo o espaço factível. Tá? Então, imagina que eu tenho um problema como esse aqui. Ó. Então, eu tenho vários ótimos locais e tenho aqui um ótimo global, que é o ótimo local aqui da região, mas também é ótimo global se eu olhar o todo. Como que eu defino isso como ótimo local? Ele é o melhor dentro desse epsilon aqui. Ó. Então, dentro desse epsilon, você define esses pontos aqui como ótimos locais. Então, ele é o melhor de uma região. Tá? Ele é o campeão regional. Então, você imagina, por exemplo, se fosse futebol, o ótimo global é onde o São Paulo aqui já esteve 3 vezes. 3 vezes campeão mundial. Já o Palmeiras, por outro lado, não tem mundial. Então, no máximo que ele chegou foi esses pontinhos amarelos aqui. Tá? Desculpa, mas não podia perder a piada. Vou falar agora do cenário de aptidão. Então, a função de avaliação, ela define uma superfície de resposta que é chamada cenário de aptidão. Que em inglês seria o fitness landscape. Ela é parecida com a topografia de montanhas e vales. Né? Então, o problema aqui é encontrar a melhor solução. Né? O problema de encontrar a melhor solução é buscar um pico ou um vale. Depende se você está maximizando ou se você está minimizando. Se você está maximizando, onde que é o pico mais alto aqui? Provavelmente é aqui, né? Então, aqui é o meu ótimo global. Eu quero chegar aqui. Mas para chegar aqui, muitas vezes eu tenho que sair de um ponto que já é alto, descer e ir até esse ponto mais alto. Já a minimização é o contrário, né? Achar o vale, achar o ponto mais baixo. Né? Se eu olhar aqui só no landscape, só olhar aqui só no onde está o horizonte, aqui seria esse ponto aqui, né? Então, às vezes eu vou ter que sair de um ponto baixo aqui, subir para depois descer e chegar nesse ponto mais baixo. Tá? Estou considerando o horizonte, por isso que eu não olhei aqui, tá? Então, cenários de aptidão são muito parecidos, né? Se você pegar aqui um cenário e plotar, ele acaba sendo parecido com regiões montanhosas que você pode encontrar pelo mundo. Né? E a ideia é justamente de achar o topo da montanha mais alta ou o vale mais baixo. E como que é feita a amostragem de novos pontos? Né? Então, amostrar um novo ponto no cenário é basicamente algo que você faz nas imediações do ponto atual. Então, você só pode tomar decisão local sobre onde você procura seguir. Então, é meio que assim, né? Você está num certo ponto, você precisa decidir se você vai descer, se você vai subir. Se você fizer a busca sempre montanha acima, por exemplo, vou fazer uma escalada aqui. Vou pegar e vou sempre subir montanha acima. Eu vou chegar num pico. Eventualmente eu vou encontrar um pico. Mas esse pico pode não ser o mais alto. Então, assim, eu tô
estou escalando uma montanha que não necessariamente é a montanha mais alta daquela cordilheira, né? Então, às vezes, eu preciso ir à busca morro abaixo na tentativa de encontrar um ponto que eventualmente vai levar para um ótimo global. Mas em muitos casos, em muitos problemas, você não precisa necessariamente do ótimo global, né? Então, essa que é a vantagem. Às vezes, basta um ótimo local bom o suficiente, né? Que seja quase tão bom quanto o global. É aquele caso que eu falei, né? Às vezes você tem um problema que por força bruta levaria milhares de anos para resolver. Então você não vai por força bruta. Eu vou usar então um algoritmo de otimização. O algoritmo de otimização, ele, ele pode ser que ele encontre uma solução muito, muito boa em uma semana. Mesmo assim, sem garantia de ser ótima. Mas uma semana é muito tempo. Tudo bem. Em um minuto, ele acha uma solução que é quase tão boa quanto a que ele vai encontrar em uma semana. E de repente já é boa o suficiente. Então depende muito do problema, depende muito de qual que é o alvo, né? Do que eu quero, que eu quero de resposta. Eu realmente preciso da melhor solução, do ótimo global? Ou basta um, um ótimo local? O problema desses modelos também é que muitas vezes às vezes você sabe qual que é o ótimo global. Assim, eu sei qual que é o f de x que eu quero. Eu só preciso achar o x. Beleza, se eu achar esse x, eu vou saber que é ele. Mas tem casos em que você não sabe qual é o ótimo global. E o algoritmo não tem como te garantir que ele chegou no ótimo global. Ele não testou tudo. Então, às vezes você pode rodar o algoritmo 10 vezes, ele chega sempre naquele número que realmente parece o ótimo global, mas pode não ser. Pode ser que tem lá um cantinho do espaço de busca que tinha uma solução ainda melhor que ele não achou. Então, eu vou usar esse tipo de algoritmo em casos em que é aceitável não achar o ótimo, né? Em que eu não preciso ter uma prova de que aquele é realmente o ótimo. Bom, então agora vamos falar de subida da colina e de recozimento simulado. São duas técnicas tradicionais, né? E a subida da colina, o recozimento simulado também tem uma certa semelhança com a subida da colina probabilístico. Tá? Então a gente vai ver primeiro a subida da colina clássico, depois a gente vê o probabilístico e depois a gente entra aí no recozimento simulado. Tá? Ele é um caso especial de um algoritmo evolutivo, o recozimento simulado. E vamos estudar então esses métodos como preparação para os algoritmos evolutivos. Tá? Eu não quero entrar direto nos algoritmos genéticos porque eles são mais complexos, né? Então, começando de um mais simples, a gente vai ter uma melhor compreensão e também tem uma outra vantagem, que é poder fazer comparação de desempenho. A gente vai poder pegar o algoritmo genético e comparar com o algoritmo de subida da colina e com o algoritmo de recozimento simulado. Então, o subida da colina, ele é um método de busca local que usa um aperfeiçoamento interativo. Você aplica ele num único ponto no espaço. Então, assim, ele trata um único indivíduo por vez. E a cada iteração, um novo ponto é selecionado, realizando uma pequena perturbação no ponto atual. Você pega o ponto atual, perturba ele um pouquinho e vê se você está subindo ou descendo com essa perturbação. Tá? O novo ponto ele é selecionado na vizinhança do X, então você não faz mudanças radicais. Dado um espaço de busca, você mexe um pouquinho ali em cada direção, tá? A gente pode trabalhar aqui nos exemplos, a gente está olhando uma, duas dimensões, porque é mais fácil de entender, né? Quando a gente olha para duas ou três dimensões, fica fácil de visualizar, porque o nosso mundo é assim, né? Tem três dimensões. Mas nada impede que você faça a busca num espaço de muitas dimensões. Então, quando você faz essa perturbação ela é em cada dimensão. Tá? Então, na dimensão X, na Y, quantas tiver, você vai fazer uma pequena perturbação e ver se aquele ponto está melhorando ou piorando a sua situação. Se você está indo montanha acima ou montanha abaixo com aquela perturbação.
Então, o que a gente faz é escolher um ponto, um x', na vizinhança do x, e esse x' é o x mais um delta de x. Então, esse delta de x, o ideal é que seja um valor aleatório, tá? Então, em geral, a gente vai sortear um valor dentro de uma faixa em torno do x. Se o novo ponto obtiver um valor melhor na função de avaliação, melhor que pode ser maior ou menor, dependendo se você está maximizando ou minimizando. Então, um valor melhor significa que esse x' passa a ser o ponto atual, passa a ser o x. Caso contrário, você descarta o x', vai gerar um outro x'. Então, assim, você fica gerando x' repetidamente. Se ele for melhor, ele passa a ser o x. Se ele for pior, você descarta e gera um outro x'. Então é sempre botando na balança x, x' para ver quem é melhor. Critério de parada do subida da colina. A gente para quando nenhuma melhoria pode ser obtida. Então, o que seria isso? Né? Eu estou gerando x'. Gero x'. Melhorou, piorou. Vai chegar uma hora que eu vou gerar x' e todos os x' que eu vou gerar vão ser piores. Então, eu posso observar que eu já gerei 100 x' aqui, sendo que nenhuma vez ele deu um valor melhor do que x. Então, é razoável eu concluir que eu cheguei num ótimo local, ou global. Então, eu paro de gerar novos x', porque naquela vizinhança provavelmente não vai ter nenhum ponto melhor. Tá? Então, esse é uma maneira de parar. Outra maneira de parar é um número fixo de iterações. Então, vou rodar por 1000 iterações. Depois de 1000 eu paro, e o ponto que é o ponto atual, eu suponho que ele é um ótimo local, ou talvez global. Também posso parar quando atinjo um alvo. Então, se eu sei qual que é o valor que eu quero chegar, e eu cheguei naquele valor, eu paro. Então, eu posso usar os três ao mesmo tempo. Nada impede. Então, assim, estou procurando um alvo em até 1000 iterações, mas sendo que se eu passar 100 iterações sem melhoria, eu paro antes. Isso é uma forma de fazer. Vamos dar uma olhadinha no algoritmo aqui no próximo slide. Então, x vai ser o ponto atual. Note que eu estou usando x com notação de... Estou usando negrito porque x pode ser um vetor, tá? X pode ser um vetor com todas as dimensões. Cada dimensão é um elemento do vetor. G é o valor alvo para a função de avaliação. É o que eu espero na saída da função de avaliação, assumindo que eu conheço esse valor. Se eu não conhecer, eu não uso. E o número máximo de interações é o número máximo que eu vou usar, permitido, para parar o algoritmo em algum momento. E aí eu faço isso, né? Eu vou colocar um procedimento que vai dar como saída um x, que ele recebe o número máximo de iterações e o alvo, se existir um alvo. Aí eu vou inicializar o meu x inicial. Posso inicializar ele como? Aleatoriamente, normalmente. Gero valores aleatórios para cada elemento aqui do x. Aí eu avalio esse x, passo ele pela função de avaliação. E entro num loop em que, enquanto não cheguei no número máximo de iterações, e enquanto esse avaliar de x, quer dizer, enquanto a função de aptidão do x é diferente do meu alvo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perturbar o x, quer dizer, aplico um pequeno ruído no x para ele ficar um pouco maior, um pouco menor em cada dimensão. E avalio, né? E vai gerar esse x', avalio o x'. Se o x' é melhor que o x passa a ser x. Se não, não faço nada. Quer dizer, eu vou jogar fora o x'. Aumento 1 aqui no contador de iterações e volto. Vou fazer isso até quando, né? Até chegar no máximo de iterações. Ou até que eu chegue no alvo. A hora que eu avaliei aqui o x deu o valor de g, aí eu vou parar, né? Eu não preciso mais continuar avaliando. É esse o algoritmo do subida da colina. É bem simples. E sempre melhorando. Sempre morro acima. Se for maximação, morro abaixo se for minimização. Bom, quais são as fraquezas do subida da colina? O primeiro problema é que normalmente ele termina numa solução ótima local.
A menos que você tenha um problema bem simples, que só tem um pico lá, ele tende a achar um pico que pode não ser o ótimo global. Segundo, que não tem informação sobre a distância da solução que você encontrou para a ótima global, né? Ele não tem como saber se aquela solução está próxima ou não da global, ou se ela, né? A global pode estar muito mais longe ali do ponto de onde ele está. O ótimo encontrado, ele depende da configuração inicial. Quer dizer, basicamente depende de você. Se você colocou ele no pé da montanha mais alta, ele vai chegar no ótimo global. Agora, se você pôs ele no pé do morrinho, ele vai chegar no pé do morrinho, vai chegar no topo do morrinho. Então, o ótimo que encontra depende muito da configuração inicial. Começou bem, termina bem. Começou no lugar que não vai dar um bom resultado, ele não vai terminar. O quarto problema é que não é possível você calcular um limite de tempo computacional para o algoritmo, né? Você não sabe quanto tempo ele pode levar para convergir para esse ótimo, né? Pode ser que ele, dependendo do problema, ele pode levar muito ou pouco tempo, né? Dependendo da condição inicial e tudo mais. Então, assim, como ele tem muito essa dependência da configuração inicial, é bastante razoável você usar várias inicializações. Tá? Como o algoritmo só fornece soluções ótimas locais, você inicializa ele de vários pontos diferentes. Basicamente, você joga ele em vários pontos, em vários pés de morros aqui, na esperança de que pelo menos um deles caiu na montanha mais alta. Quer dizer, esses três aqui, por exemplo, ó, eles vão chegar no ótimo global. Já esses aqui vão chegar em ótimos locais, né? Esses dois e esses três aqui. Certo? Então, como que eu faço múltiplas inicializações? Né? Os pontos iniciais, como que eu escolho? Você pode escolher aleatoriamente, ou você pode usar uma grade ou um padrão regular. Ou você pode usar ainda outros tipos de informação que você tem a priori. Então, nesse caso, o algoritmo tradicional ele vai ser inicializado múltiplas vezes e nós vamos ter uma memória da melhor solução. Tá? E a gente chama esse modelo de subida da colina iterativo, porque ele vai ser executado iterativamente. Né? Como que vai ficar isso? Vai ficar assim. Ó. Você vai ter, então, um procedimento que vai achar o melhor. E aí você tem aqui o IHC, né? Hill Climb iterativo, onde você tem o número de inicializações que você vai usar, então 10, 100, 1000, o número máximo de iterações, o alvo, se tiver o alvo, nem sempre tem o alvo, inicializa o melhor. Como que inicializa o melhor? Qualquer valor, né? Posso colocar qualquer coisa ali, qualquer valor como sendo o melhor. Porque ele vai ser substituído assim que tiver um melhor do que ele. Inicializo aqui o T1 em 1. Vou fazer isso enquanto eu não cheguei no número de inicializações que eu quero. Tá? Então, T1, vamos supor que eu botei 100 vezes aqui. Né? Ele vai rodar então de 1 a 100. Enquanto também o melhor avaliado aqui for diferente do alvo. Vamos supor que com muita sorte eu chutei aqui no melhor já de cara. Né? Achei o melhor X no chute aqui. Ah, beleza, ele já chegou no alvo, ele nem entra aqui. Né? Mas se não é o alvo, ele vai então inicializar o X, quer dizer, vai criar um X. E como eu falei, pode ser aleatório ou posso fazer uma grade. Às vezes é interessante fazer uma grade, né? Para inicializar de vários pontos. Aí eu avalio o X. Avalio o X pela função de aptidão. E faço o hill climbing com o máximo de iterações. Eu chamo lá o hill climbing original com mais iterações com o alvo. E pego o X dele. Aumento aqui o número de iterações e avalio se o X que eu obtive com o hill climbing é melhor do que o melhor que eu já tinha obtido até então. Se o X é melhor do que o melhor, o X passa a ser o novo melhor.
e volto aqui em cima, né? Então vou fazer isso até 100 vezes, né? Até 1000 vezes. Quantas vezes eu quiser aí, que eu ache razoável para ele conseguir encontrar o máximo global. Agora a gente vai ver uma execução do subida da colina iterativo. Então a gente tem aqui, olha, uma inicialização em x1 e uma inicialização em x2, por exemplo. Então essa inicialização acabou levando num ótimo local, mas essa outra aqui foi para um ótimo global. Como eu falei, né, a gente pode ter critério de parada alternativo. Na verdade, não tão alternativo, porque a gente já considerou essa possibilidade lá atrás, né? Mas assim, se a melhor solução não muda significativamente após um certo número de iterações, você pode dizer que o algoritmo convergiu. Isso vale para muitos algoritmos, né? Você pode parar ele antes, né? Não precisa executar pelo número fixo de iterações. Então, se você iniciou, viu que está diminuindo aqui, está chegando, está procurando um vale, né? Então, de repente, você chegou num ponto que todo lugar que você vai é morro acima. Provavelmente você já chegou no vale e não pode parar, né? Então, passou um certo número de iterações sem melhoria, você para. Como que funciona então a subida da colina em problemas reais? Em problemas reais, o número de soluções ótimas locais pode ser muito alto, quer dizer, você pode ter muitas montanhas. E aí é difícil de você cair exatamente no pé da montanha mais alta na hora de selecionar aleatoriamente, né? Então, assim, é uma estratégia de tentativa e erro que pode não ser plausível para casos muito complexos. Porém, a boa capacidade de explotação do subida da colina pode ser combinada com outras técnicas, né? Então, poderia usar uma outra técnica que explore mais o espaço, e os valores que eu encontrar com aquela técnica, eu uso subida da colina para tentar melhorar um pouco mais, por exemplo. Então, posso combinar com um método que explore melhor. Eu uso a explotação e a explotação em conjunto. Né? A explotação do subida da colina com a exploração de algum outro método, por exemplo. Agora, então, do subida da colina probabilístico. Uh, então, é uma modificação do subida da colina clássico. E ele faz assim: a probabilidade de que o x' seja selecionado vai depender da diferença entre os valores retornados pela função de avaliação para x e x'. Então, em outras palavras, agora ele passa a aceitar descer a montanha um pouquinho. Ele vai, o objetivo ainda aí é ir montanha acima, ou montanha abaixo se for minimização. Mas ele vai aceitar soluções que piorem um pouco. Tá? Ele vai aceitar uma solução montanha abaixo de vez em quando, dependendo de quão abaixo isso for, digamos assim. Né? Então, o algoritmo agora ele passa a ter um t, que é um parâmetro de controle de decaimento da função exponencial, que vai servir para isso. Tá? Então, está aqui o subida da colina estocástica, a mesma coisa. Né? Ele recebe o número máximo de iterações e o alvo, se tiver, inicializa x, avalia x, enquanto o t é menor ou igual ao máximo de iterações, ele vai entrar nesse enquanto o alvo não tiver sido atingido, ele vai continuar. Novamente, você perturba um pouquinho o x para obter o x', avalia o x'. Só que agora o que muda? Em vez de simplesmente aceitar x' se ele for melhor que x, eu vou fazer o seguinte: eu aceito o x' se um valor aleatório que eu gero entre 0 e 1, fechado em 0, aberto em 1, for menor que 1 dividido por 1 mais o exponencial do avaliar de x menos o avaliar de x', dividido aqui por, ainda dentro do exponencial, dividido por t. Tá? E aí fecho aqui. O que quer dizer essa função toda aqui? Né? Essa função, se for uma piora, se for um resultado em que x' é pior do que x, então x' pior que x vai dar um valor positivo aqui, certo? Então, o valor positivo é uma piora. O valor positivo vai dar um valor entre 0 e meio aqui, na hora que eu avalio tudo isso aqui. Entre 0 e meio. Dependendo, claro, do t. Tá? E o que isso quer dizer? Um valor entre 0 e meio tem menos chances de que o aleatório seja menor do que ele. Tá? Digamos que eu gerei um 0,25.
Qual que é a chance do aleatório ser menor que o 0,25? É 1/4, é 25%. Então, digamos, né, se ele gerou isso daqui e deu 0,25, ele tem 25% de chance de aceitar essa piora, de dar uma descidinha para depois tentar subir. Agora, se o valor de x' é melhor que o de x, então nesse caso o valor vai ser negativo aqui. E o valor negativo, quando você passa nessa função, vai dar um valor entre meio e 1. Ou seja, né, vai dar um valor mais fácil de ser maior que esse aleatório. Então, um valor que melhora, ele vai ter mais de 50% de chance de ser aceito, de 50% a 100% de chance. Um valor que piora, ele tem de 0 a 50% de chance de ser aceito. E aí, é claro que a chance vai ser definida por esse aleatório aqui. Então, lógico que mesmo que ele tenha 5% de chance, pode ser que ele seja aceito de acordo com esse aleatório. E pode ser que ele tinha 95% de chance de ser aceito, mas não foi por causa desse aleatório aqui. Tá? E qual que é a função do t? Com um t pequeno, você tem grandes melhoras têm mais chance de ser aceita que pequenas melhoras, que tem mais chance de ser aceita que uma piora e assim vai. Então, assim, um t pequeno destaca essas diferenças aqui. O valor o valor que vai dar aqui vai variar bastante, tá? O valor que vai dar de tudo isso daqui. Então ele vai variar bastante entre 0 e 100%. Agora, quando o t tende ao infinito, isso aqui vai tender a zero. E aí isso quer dizer que qualquer mudança vai ter 50% de chance de aceita. Melhor ou pior, vai ser 50% de chance. Então, com t infinito, vira uma busca que morro acima, morro abaixo, tanto faz. Ele vai ficar subindo e descendo aleatoriamente. Agora, com um t, quanto menor esse t for, mais ele vai tender a aceitar só subir, né? Aceitar mais subir do que descer. Supondo um problema de maximização, obviamente. Tá? Aí ele aceita, vai aceitar ou não o x' e passa para a próxima iteração. E assim vai. Certo? Ele não vai, talvez, ficar preso num local, né? Num mínimo local, no máximo local. Porque ele pode aceitar valores menores, valores que piorem o resultado, então, eventualmente, ele pode descer de um morro menor para pegar um maior. É claro que, como ele vai depender, às vezes, de vários passos para isso, quanto maior for o ótimo local que ele está, menos chance é dele sair daquele para ir para um outro. Né? Mas quanto maior for o vale que ele tem que chegar para poder pegar uma outra montanha. Mas, de qualquer forma, ele já aceita pioras, então, assim, ele não é só morro acima. Ele é um pouco morro abaixo também, e com isso ele pode ser que ele não fique preso. Né? Então, a probabilidade P de que o novo ponto x' seja aceito é dada por aquela equação lá que eu já mostrei, né? E como eu já falei, quanto maior o valor de t, menor a importância dessa diferença entre x e x'. O valor de t é muito grande, tanto faz se o x', o x, né, ele vai ter 50% de chance de aceitar, independente de qualquer coisa. T infinito, não precisa nem avaliar x e x', é sempre 50%. Agora, com t's em valores mais razoáveis, né, você tende a ter. Né, então, com um valor muito alto de t, a busca fica similar a uma busca aleatória. Agora, com p com um valor mais moderado, você tem, preferencialmente, vai aceitar mudanças para melhor, mas também vai aceitar mudanças para pior, com uma certa probabilidade. Então, vamos falar agora do recozimento simulado, né, o terceiro e último de hoje. Inspirado no processo de recozimento do sistema físico. O que é o recozimento no sistema físico? É você pegar um material, um metal, por exemplo, e esquentar ele e depois esfriar ele lentamente para aumentar a ductilidade desse elemento e diminuir a dureza, tornando ele mais trabalhável. Tá? Então, ele altera as propriedades físicas e, às vezes, até as propriedades químicas do material. Por que a gente faz isso? É para ele aguentar um grau de deformação maior. Tá? É importante, né? Dependendo da aplicação, que eu tenha um metal que aguente uma certa deformação sem romper. Tá? Se eu for fazer uma construção, por exemplo, é importante que aquele ferro que eu vou usar, ele aguente tem uma certa flexibilidade, tá? Para aguentar intempéries, condições, né? Ventos, enfim. Quanto mais
ele for, ele aguentar essa variação, né? Ou ele aguentar ser entortado sem romper, melhor ele vai ser, dependendo, claro, né, da aplicação. Freia a deformação sem apresentar uma trinca, sem rachar, sem romper. Então, como que eu faço isso com o metal? Eu esquento ele bastante, permito que os átomos ali eles consigam se rearranjar para entrar na melhor formação possível, na formação que eles vão ficar com a ductilidade maior. Tá? E aí esse metal fica mais útil aí para diversas aplicações. Isso é inspirado no algoritmo de Metrópolis, né, que é um meio de encontrar uma configuração de equilíbrio, né, o recozimento simulado, de uma coleção de átomos em uma certa temperatura. Tá? Então, as ideias são retiradas da termodinâmica estatística, que é um campo da física que faz predições teóricas sobre o comportamento de sistemas macroscópicos, como líquido e sólido, com base nas leis que governam os átomos que os compõem. Então, o objetivo do recozimento normal, né, do recozimento físico, é levar o material para o seu ground state, um estado de mínima energia em que uma estrutura cristalina, né, uma estrutura de cristal vai ser obtida. Tá? Então, aqui nessa figurinha a gente vê, né, um metal recozido, ele fica mais flexível do que um metal endurecido. Né? Consequentemente, ele vai ser mais resistente. Então, no processo de recozimento, você eleva a temperatura para derreter, né, e os átomos poder se mover livremente. E depois você vai lentamente diminuindo a temperatura, para que a cada nova temperatura, né, os átomos vão se rearranjando para adotar uma orientação mais estável. Se você diminuir a temperatura suficientemente devagar, os átomos vão repousar na orientação mais estável. E aí produz o que a gente chama de cristal. Tá? E na simulação, o que você transpõe do recozimento físico para a simulação? O estado do sistema físico é uma possível solução no caso do problema. A energia do sistema é a medida pela função de avaliação. No sistema físico, o objetivo é encontrar uma configuração de mínima energia. Na função de avaliação, o objetivo é encontrar o maior ou menor valor para a função de avaliação. O estado de equilíbrio equivale a um ótimo local. O estado de mínima energia é o ótimo global. A temperatura é um parâmetro de controle e o recozimento é a busca reduzindo essa temperatura. Então, o algoritmo vai ser assim: ó, você vai pegar um X, que é a atual configuração do sistema, novamente é um vetor, né, tem várias dimensões, pode ter várias dimensões. Você tem um X', que é a configuração de X depois de um pequeno deslocamento aleatório, e você tem T, que é a temperatura do sistema. Aí você tem então uma função G de T e T, de T maiúsculo e T minúsculo, T é temperatura e T minúsculo é tempo, que é responsável por reduzir o valor de temperatura. Então essa função recebe a temperatura atual e o tempo e reduz para gerar uma nova temperatura. Normalmente a gente usa um decremento geométrico, tá? Então a temperatura é beta vezes temperatura, onde o beta é um valor menor do que 1, mas não muito menor do que 1, né? Para você ir reduzindo a temperatura devagar. Aqui está o algoritmo do recozimento simulado. Então, você vai inicializar, você vai receber o valor alvo, se tiver, às vezes não tem, né? Como eu falei. E aí você vai inicializar a temperatura. Então lembra lá do T da subida da colina probabilística, que era fixo? Aqui ele passa a ser uma variável. Aí você inicializa o X. Avalia o X para ver se não deu sorte, né? De acertar logo de cara. E vai fazer isso aqui até atingir o critério de parada. Você vai perturbar o X um pouquinho, né? Põe lá a perturbação, avalia o novo X. Se o valor do avaliar de X for melhor, você sempre aceita. Sempre aceita melhorias no recozimento simulado. Se não, aí, se for pior, aí ele vai aceitar se o valor aleatório que ele gerar for menor do que essa equação aqui. O que é essa equação, né? Então, se o x' é melhor que x, na verdade você nem precisaria ter esse c aqui. Se for bem rigoroso, não precisaria. Por quê?
Porque se o x' é melhor do que o x, essa função do exponencial aqui, ela já vai ser maior do que 1. Então, com certeza, ela vai ser maior do que qualquer coisa que seja gerada entre 0 e 1. Tá? Então, na verdade, eu nem precisaria do C. Mas é bom ter o C para economizar um exp, porque exp é mais custoso computacionalmente. Tá? Então, do ponto de vista de otimizar o algoritmo, é mais interessante você ter um if aqui, porque avaliar aqui o x' e ver que ele é melhor que o x vai ser menos custoso do que calcular isso aqui. Mas beleza, vamos supor que não é melhor que o x'. Tá? Não é melhor que o x é pior. Então, se o x' é pior, você vai usar isso aqui. Aí o valor que dá aqui é um valor que é menor do que 1. O quanto menor do que 1 vai depender da temperatura. Tá? Com temperatura alta, o valor aqui que vai gerar desse exp tende a 1. Então, assim, mudanças para muito pior vão ser aceitas, porque tende a 1 e aí o aleatório tende a ser menor do que esse 1. Né? Tende a ser menor do que esse valor aí que tende a 1. Tá? Agora, conforme a temperatura baixa, esse valor do exp tende a cair. Caindo o valor do exp, menos chance desse aleatório ser menor do que ele. Então, com temperaturas baixas, é mais difícil você aceitar um x' que piore a situação, que vai te levar a uma função de avaliação pior. Tá? E aí você, depois disso, atualiza o tempo, a temperatura, né, diminui um pouquinho a temperatura, e conta 1 mais 1 no tempo aqui, né, no contador de tempo. É isso. Tá? Esse é o recozimento simulado numa implementação simples. Então aqui é uma implementação simples e aqui normalmente é a forma que as pessoas preferem usar para implementar de maneira iterativa. Você não precisa também fazer, do mesmo jeito que você faz o subida da colina de maneira iterativa, você pode fazer o recozimento simulado iterativo também. Esquentar e esfriar várias vezes. Tá? Ou inicializar várias vezes, né? Mas esquentar e esfriar várias vezes é uma prática comum. Então você pode inicializar a temperatura e inicializar o X. Aí você perturba o X, avalia, se ele for melhor, você aceita. Se ele for pior, você aceita dependendo da temperatura e da aleatoriedade. E assim vai, né? Você vai repetir isso, só que aí você vai repetir isso K vezes, quer dizer, você vai repetindo para a temperatura ir abaixando. Vai baixando a temperatura. Aliás, desculpa, tá? Não falei certo aqui. Na verdade, no passo 2, você repete isso daqui várias vezes com uma mesma temperatura. E aí, no passo 3, você reduz a temperatura. Se chegou numa temperatura. Se a temperatura ainda é maior do que uma mínima, você volta aqui. Quer dizer, você deu uma esfriadinha e continua fazendo novos aleatórios. Você vai fazer isso várias vezes, né? Você passa um tempo aqui, vem aqui, esfria um pouquinho, volta aqui, até chegar numa temperatura mínima. Quando chega na temperatura mínima, se for então assim, se for maior que a mínima, você vai para o passo 2. Se chegou na mínima, você vai para o passo 1. Passo 1 é onde você vai iniciar a temperatura de novo, e aí vai inicializar o X de novo. E aí você vai executar mais uma vez, na verdade. Você vai jogar ele para outro ponto do espaço e vai fazer uma nova redução de temperatura. Vamos ver um exemplo de aplicação, então, para ficar mais fácil de entender, tá? Considera essa função aqui, ó. Vamos fazer com uma dimensão só para ficar fácil de enxergar, mas sempre tenham em mente que você pode usar isso para problema de múltiplas dimensões. Então a gente tem um gx que é essa equação aqui, ó. 2 a menos 2 vezes x menos 0,1 dividido por 0,9 ao quadrado vezes o seno de 5πx elevado à sexta. Tá? Essa equação, se eu plotar ela, vai dar isso aqui. Só que se eu plotar, eu resolvi o problema já, né? Não é isso que eu quero. Então eu não vou. Eu vou considerar que eu não tenho esse plot, tá? Eu quero achar o melhor valor
o maior valor de Gx, dado um x entre 0 e 1, sendo que eu não sei nada. Tá? Então, o meu espaço de busca vai ser de 0 a 1. Então, a variável x é definida no intervalo 0, 1, então esse é o meu intervalo. Vamos assumir que o máximo global é desconhecido, não tem aquele gráfico, não sei, né? Aqui olhando eu sei que ele chega em 1, né? Mas eu não sei isso, vamos fingir que eu não sei. Assumo que é desconhecido. Como foi discutido? Eu preciso de representação, de objetivo e de avaliação. Vamos lá. Representação. Vamos usar número real, valor real da variável x para representar a solução candidata. X pertence ao intervalo entre 0 e 1. Para perturbar o ponto atual, a gente usa um ruído gaussiano de média zero e de pequena variância. Por que isso, né? Porque aí eu gero um ruído assim, né? Que tem mais chance de ser pequeno e menos chance de ser grande, tanto para negativo quanto para positivo, né? E aí o meu x' vai ser o x mais esse ruído gaussiano. Esse sigma do ruído gaussiano, que é o que vai me dar, né, a abertura aqui da gaussiana, é uma constante positiva pequena. Qual o valor? Aí depende do problema também. Tá? Então depende do intervalo. Como eu estou trabalhando com um intervalo entre 0 e 1, então pequeno para mim pode ser algo como 0,03, por exemplo. Acho que aqui eu usei 0,03, tá? Que deu esses valores entre 0,1 e 0 aqui. Entre menos 0,1 e 0,1. Ah, mas precisa usar uma gaussiana, não é difícil? Não, você pode usar uma distribuição uniforme. Também pode. Mas é que a gaussiana é mais, né? Se você pensar assim intuitivamente, né? Ela tende a dar mais vezes valores pequenos do que valores próximos do limite dela aqui. Né? Então, em geral, a gente prefere usar gaussiana. Mas nada, né? Não quer dizer que se eu usar uma distribuição uniforme não vai funcionar. Pode funcionar também. Qualquer valor que gerar fora do intervalo 0,1 eu já descarto. Quer dizer, eu não vou gerar nada fora do factível. Se eu apliquei x' e o x' ficou menor do que 0 ou maior do que 1, aí eu tenho duas alternativas, né? Menor do que 0 eu jogo para 0, maior do que 1 eu jogo para 1, ou eu simplesmente descarto e gero de novo. Gero de novo um x'. Não avalio um x' fora do intervalo. Nesse caso tá fácil, né? Eu vi que está fora do intervalo, já descarto. Mas é interessante, às vezes, principalmente se você tem várias dimensões, né? Pode ser que, às vezes, tem que ficar gerando várias vezes até dar um valor válido. Então, uma forma talvez mais simples é botar ele no limite. Passou do limite inferior, põe o limite inferior. Passou do limite superior, põe o limite superior. Esse ruído gaussiano pode ser gerado automaticamente com o método de Box-Miller. Ele já vem pronto no MATLAB, no Java, no C++11, possivelmente aí no Python, muitas outras linguagens, tá? Não tem no C, tá? No C++11 tem, mas não tem nas versões mais antigas do C. Mas você pode implementar manualmente também, tá? Nada impede. O MATLAB, ele é um norm PDF, que foi inclusive o que eu usei para gerar esse gráfico aqui. Esse gráfico aí. Qual que é o objetivo? O objetivo é encontrar o valor máximo da função gx. Isto é, maximizar o g de x. Para avaliação, eu vou usar o quê? Vou usar a própria função g de x, né? Já que ela é uma função numérica, eu simplesmente boto o x candidato aqui e aqui, né? Os dois lugares onde ele entra e pego o g de x. Tudo bem? Então, uma vez feito isso, eu consigo implementar, né, o hill climbing, ou subida da colina, ou o hill climbing, que é a subida da colina, ou o recozimento simulado, e posso tentar obter aí esse GX de maneira, né, otimizando, né, fazendo uma busca no espaço. Bem? E chegamos então aos nossos exercícios, tá? Então agora são 4h34. Vocês podem usar aí o restante do tempo, pelo menos um tempo aí, tá? Depois a gente volta aqui só para finalizar.
mas vocês já podem começar a esboçar uma implementação aí, tá? Implementar os vários tipos de algoritmo de subida da colina e de recozimento simulado para tentar resolver o problema proposto nesse exemplo de aplicação. Use um esquema de representação para soluções candidatas, né? Use um esquema para representar a variável x, compare o desempenho dos algoritmos e aí você pode tirar as suas conclusões. Esse é o primeiro exercício. O segundo é, para o subida da colina simples, você pode usar diferentes configurações iniciais como tentativa de encontrar o ótimo global. E aí você me diz se o algoritmo teve sucesso ou não. E, finalmente, você pode discutir a sensibilidade dos algoritmos com relação aos seus parâmetros de entrada. Tá? Configuração inicial, valor de t, todas essas variáveis aí, vocês podem ver o quão sensível elas são e testá-las com valores diferentes e tal. Tá? Vocês não precisam me entregar esse exercício, mas vocês guardem ele, porque esses resultados vão ser usados para comparação com o primeiro trabalho. Quando vocês fizerem o trabalho de algoritmos genéticos, vai ter um ponto lá que eu vou falar, olha, compara esses resultados com aqueles que vocês obtiveram lá com o subida da colina e o recozimento simulado. Então não precisa entregar nada agora, mas guarda isso para, né, não joga o código fora aí, não joga os resultados fora, porque eles vão servir para comparação depois. Vou só finalizar aqui então a apresentação, tá? E fazer a chamada. E depois, se vocês quiserem, vocês podem continuar aí na implementação, tá? E nas próximas semanas também, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, vocês fiquem à vontade. Então, só para concluir aqui, então, né, na semana que vem, a gente vai entrar na biologia evolutiva. Então, vamos falar da biologia evolutiva porque ela é inspiração para os modelos de computação evolutiva. Basicamente, a gente vai ver um pouco de evolução, os estudos de Lamarck, de Darwin e outros anteriores aí, né, que apresentaram alguma coisa nessa linha. E vamos falar um pouco de genética, em particular dos experimentos de Mendel, né, que o complemento aí da evolução de Darwin com a genética tem o que a gente conhece hoje como neodarwinismo, que é a base aí para a maioria dos algoritmos de computação evolutiva, tá? Então, semana que vem a gente estuda essa inspiração no modelo, e aí na próxima a gente fala dos algoritmos genéticos e fala da computação evolutiva como um todo, né, dos tipos, e depois o foco no algoritmo genético, tá bom? E aqui as referências, né? Então, aí a gente continua então na semana que vem, vou fazer a chamada agora.